Agora a gente vai falar sobre convivência, do desafio de morar em condomínio e dividir espaços com pessoas que a gente vê todo dia, mas que a gente de fato não conhece, né? Então precisa respeitar acima de tudo. E aí veio a pandemia, trazendo um monte de regras para quem vive em edifício se proteger do coronavírus e proteger os vizinhos. Vamos conversar com Natália Dielu, porque, Natália, os agentes da vigilância sanitária têm permissão para entrar nos condomínios, né, também? Isso, eles podem entrar se houver denúncias de moradores sobre descumprimento, né, de regras. Tem uma lei estadual que foi criada nesse contexto de pandemia que regula tudo isso. Quem vai explicar para a gente é a Beatriz Azeredo, que é advogada especialista em direito de condomínio. Bom dia, Beatriz. Explica para a gente, fala um pouquinho sobre essa lei, como é que é essa regulação nos condomínios nesse contexto de pandemia que a gente vive? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Bom, a lei estadual, ela determina que os condomínios eles precisam elaborar planos de enfrentamento ao Covid-19. Diante deste caso, a vigilância sanitária pode sim, pois qualquer cidadão pode comunicar ao Conselho Estadual de Saúde ou ao Ministério Público Estadual o descumprimento das normas sanitárias. Beatriz, a gente vai conversar mais com você, mas primeiro, a gente está aqui num condomínio que fica no Janga, né, em Paulista. Primeiro quero falar com a Maria do Carmo, que é síndica aqui desse condomínio, para entender, Maria, quais são as restrições que vocês impuseram nesse momento de pandemia, o que pode e não pode. Por exemplo, a gente está aqui de frente para a piscina, está podendo usar a piscina aqui no condomínio? A piscina a gente está liberando, né, de terça a sexta, com agendamento. A gente não libera os outros dias, mas só com agendamento, 10 pessoas no máximo, né, 1 hora. Então isso foi porque vocês perceberam que durante a semana o fluxo é menor? É verdade, durante a semana o fluxo é menor, mas tem pessoas fazendo fisioterapia, pessoas fazendo hidroginástica, crianças fazendo natação, a gente liberou. Agora, final de semana a gente não consegue liberar, porque está todo mundo em casa, né? Aí o fluxo é bem maior e tem os convidados que insistem de vir. E a gente proíbe convidado no prédio. Que outras restrições vocês colocaram aqui também? A gente colocamos na área do salão de festa, salão gourmet, não funciona, né? Desde que começou a pandemia, essa área não funciona. A brinquedoteca, horário agendado, só uma família, então durante 1 hora pode ser usado. A academia funciona 24 horas, com agendamento, no máximo 3 pessoas. O salão de jogo, agendamento também, tudo agendado. Para poder evitar aglomeração. Para evitar aglomeração. O campinho também, agendamento, todas as áreas nossas de lazer, tudo agendado. Uso obrigatório da máscara? Constantemente. A gente tem que usar máscara, não pode circular num prédio, na área comum, sem a máscara. Então a gente quer repercutir isso então com a Beatriz Azeredo, que é advogada, né, especialista em direito de condomínio. A Maria do Carmo, que é síndica daqui, falou que a piscina pode ser usada de terça a sexta, nos fins de semana não. A gente sabe que tem alguns condomínios que fecharam totalmente o acesso à piscina. Nesse caso, Beatriz, o síndico tem essa autonomia? Explica pra gente. Sim, pela mesma lei estadual, os síndicos e administradores do condomínio, eles podem regular as normas de uso das áreas comuns. Então, ele pode proibir salão de festa, ele pode proibir piscina, qualquer área de lazer pode ser feito dessa forma. Mas a lei estadual, ela define algumas coisas que aí sim tem que ser cumpridas, que são obrigatórias. Sim, o uso de máscaras, ele continua obrigatório, seja por lei ou por decreto. A questão preferencial do uso de elevadores por pessoas de maior idade, pessoas que apresentem comorbidades. A coleta de lixo também deve ser feita com maior atenção. Antes da gente se despedir da Maria do Carmo, eu queria ver, Maria do Carmo, saber de você, as pessoas estão colaborando com isso? Como é que está sendo aqui no condomínio de vocês? Colabora sim, porque a gente tem uma fiscalização mais intensa, né? Tem o nosso gerente, os funcionários, e a gente sempre fiscaliza mesmo e não pode olhar. O que a gente tem mais dificuldade são os adolescentes. Eles descem com a máscara, depois tiram a máscara, botam embaixo do queixo. E sempre os funcionários estão em cima, né? Para não deixar eles circular sem a máscara. Então, eu agradeço muito por sua participação. A gente continua falando, então, repercutindo essas coisas que você falou com a Beatriz. Por exemplo, essas pessoas que descumprirem as medidas impostas pelo condomínio, o que é que pode acontecer com elas? O condomínio, observando a sua convenção condominial, ele pode multar essas pessoas em um primeiro caso, aliás, fazer advertência, no primeiro caso, e na sequência multar pelo descumprimento destas normas.
E, de maneira geral, como é que tem sido essa questão? Você acompanha, né, os condomínios? Sim, é muito descumprimento, né? Nós temos questões não só com a questão das áreas comuns, mas com a pandemia, questões que envolvem perturbação ao sossego, pois temos mais pessoas que estão atuando em regime home office em casa, ou até mesmo pela limitação que se tem das áreas de lazer. Aí, por exemplo, esses condomínios que descumprirem essas medidas da lei estadual, por exemplo, uma pessoa denuncia e a vigilância sanitária chega nesse condomínio, o que é que esse condomínio pode sofrer? Pela lei estadual, os condomínios eles podem ser penalizados de multa em até R$50 mil, além da responsabilização administrativa dos seus síndicos. Isso pode ser individualizado, essas punições podem ser individualizadas. Por exemplo, um morador que insiste em descumprir aquela regra, apesar das multas, apesar do síndico dar os avisos, as advertências, o que é que pode acontecer? O condomínio que não cumpre, né, as normas do condomínio, a gente considera ele como um condomínio antissocial. Ele pode ser considerado como condomínio antissocial, sofrer uma penalidade de multa maior. Em último caso, ele pode até perder o direito de residir naquele condomínio. Não é que ele perde o direito de propriedade, mas de residir naquele empreendimento. A gente sabe que tem muitas questões no condomínio. Por exemplo, salão de festa entra na lei estadual como algo obrigatório, que tem que estar fechado. Pelo decreto, o último decreto, os salões de festas e demais áreas de lazer não podem promover eventos dentro dos condomínios. Então, o que a Maria do Carmo faz aqui nesse condomínio em relação ao uso da piscina, né? Porque cada síndico tem essa compreensão de como funciona, né, o seu condomínio. Ela percebeu que durante a semana mesmo é tranquilo, as pessoas não se aglomeram e tal. E essa flexibilidade existe, né, para os síndicos. Sim, até como ela falou, existem pessoas que precisam fazer hidroginástica, tem algum problema. Então, sim, a piscina pode ser liberada, desde que se limite a quantidade de pessoas que usam o espaço e pode também, em último caso, ser fechada se houver muito descumprimento por parte dos condôminos. Agradeço muito por sua participação, essas informações muito importantes, né, Beatriz, nesse momento que a gente vive, né, que essas restrições em algumas situações são importantes porque tem gente que insiste em descumprir, a gente precisa nesse momento evitar as aglomerações, cada um fazendo a sua parte.